Senhoras e senhores, temos a mesa redonda, o ensino para o profissional do futuro, um tema central para refletirmos sobre a formação e os desafios das novas gerações de arquitetos e urbanistas. Para esta conversa, recebemos Mila Velar Montezuma, arquiteta e urbanista e paisagista formada pela UFPE, com atuação internacional em países como Holanda, China e Bangladesh. Pesquisadora especialista em cidades de territórios resilientes, dedica-se ao desenvolvimento de soluções baseadas na natureza para a construção de políticas públicas integrativas. Também teremos Roberto Montezuma, um dos principais nomes da gestão urbana do Recife, cidade reconhecida com o primeiro lugar do Prêmio Brazilian Awards, na categoria Cidades Inteligentes. Vai compartilhar sua experiência à frente de projetos que transformaram a paisagem urbana da capital pernambucana. Para mediar esta mesa, temos Luciana Schenck, conselheira federal do CAU-BR por São Paulo, com reconhecida atuação na defesa da profissão e no diálogo sobre o futuro do ensino e da prática da arquitetura e urbanismo e da arquitetura da paisagem no Brasil. Muito boa tarde, um prazer ter vocês aqui, recebê-los com esta dupla que foi pensada com muito cuidado também. Todas as mesas da CEF foram pensadas com muito carinho, vocês podem ter certeza disso, foi calculado, eu diria maquiavelicamente. E agora, essa questão do futuro, né, desse ensino do futuro, primeiro a gente quis trazer duas coisas que achamos que é fundamental. A questão da extensão e o engajamento das nossas pesquisas e do nosso ensino na sala de aula e a ligação com política pública. Então, vocês estão vendo a complexidade que é este fazer de quem pesquisa, de quem ensina e principalmente de quem está preocupado com o desenvolvimento desse país. Eu vou passar a palavra, então, quem fala primeiro? Roberto? Para Roberto, bem-vindos. Obrigado, é um prazer estar aqui. Quero agradecer, né, em nome da Universidade Federal de Pernambuco, a Luciana, a CEF, né, e ao Congresso por esse convite, né, e a vocês por estarem aqui, né, nessa escuta e articulação, né, Luciana, não é? Então, vamos lá, essa experiência que nós chamamos, não é, Recife Cidade Parque, que tenta fundir o ensino, a pesquisa, a extensão na direção desse profissional e dessa cidade e da arquitetura e da paisagem do futuro. Primeiro é um folder icônico, né, da UN Habitat na nova agenda urbana. Esse foi lançado em 2016, num petit comitê, no Habitat 3, mas é muito curiosa esse esforço de síntese. Por quê? Porque ele mostra os habitats, que é uma mudança de paradigma na época, são os 20 anos, a cidade não se faz em 4 anos, então são 20 anos, e o que acontecia embaixo, que é provocativo, né, ele mostra a cidade pós, o Habitat, é a onda após 1945, né, essa aglutinação dessa cidade, a gente vê embaixo, poluindo essa natureza, negando a natureza, depois uma tentativa de conviver com a natureza, e olhem na perspectiva de 2036 do possível Habitat 4, essa perspectiva que não é mais a cidade na natureza, mas um esforço, né, de ela ser próprio corpo, não é, integral, ela não se afasta simplesmente. A cidade tem natureza, mas ela é um corpo integral, cidade e natureza. Bom, então nesse esforço, né, coincidiu 36 e 37, que dentro de um plano de transformação do Recife, que a gente vai ver de uma forma geral, bem sintético, muito sintético, esse ano de 2037, quando a capital vai fazer 500 anos, é a primeira capital dos estados brasileiros a fazer 500 anos. Então, isso seria o que eles chamam no urbanismo estratégico, a marca que é preciso ter no espaço de uma geração para essa transformação. Então, vamos lá. Bom, eita, desculpe. Passei errado, né? Bom, então, dentro dessa perspectiva, o Recife Cidade Parque estaria no centro dessa metodologia que a gente tenta
juntar e fundir todas as coisas. E aí a primeira percepção que precisa ter, que ela é um organismo vivo, de corpo e alma. Ela não é simplesmente uma matéria isolada. Não é? Então, dentro dessa perspectiva desse organismo vivo, o que é que seria isso, essa concepção que foi emergida e digamos assim, encontrada na pesquisa? Bom, é a estrutura física, o corpo. E dentro do corpo, você não pode dizer que a estrutura física é da agora. Então, como é a história da estrutura física? Foi um esforço de projeto de corpo, tentando ver quais são as configurações desde do Recife natural, não é? Até chegar nos séculos com as transformações, até essa provocação do século XX que teria que repensar e reconectar tudo isso. Vamos lá. E aí foi preciso dividir camadas, e dentro dessas várias camadas perceptivas, do ar, do solo, da água, da vegetação, da população faunística, da população humana e do cinza, do construído até então, a gente vai ver que durante esse processo, essa cidade metrópole, ela esgota, não é, quase amesquinha essa natureza, como foi colocada ali, e praticamente você tem a população humana e o cinza dominando numa percepção espacial. Bom, e daí esses diversos movimentos, a leitura de ver ampla, de forma ampla, esses vários movimentos da sociedade descolados, a tentativa foi juntá-los, integrá-los. O que é que esses diversos movimentos, que seria o corpo social da cidade, se representando, querendo essa transformação? Aí foi identificado 7 movimentos, dentro desse conjunto todo de ações, que, na nossa pesquisa, eles estavam convergindo para um território, digamos, da alma vermelha, que batia com esse território de repensar a cidade, reinventar a cidade sobre essa estrutura corporal dessas 3 bacias que compõem esse município do Recife, esse espaço originalmente semicírculo, né, onde a base é o Recife. Então, esse sistema de parque, cidade de parque, sistema de parque. Bom, e aí, o que é isso na hora da formação, de secar esse corpo? São as 3 bacias com o mar. É a característica, a estrutura lógica do Recife. E aí, essas 3 bacias podem ser compreendidas como parques, não é? E esses parques, eles se articulando intimamente como vasos comunicadores, né? Com esse mar que ameaça a própria cidade. Então, tem que ser visto como solucionar isso. Então, a pesquisa precisa ter fases sobre isso. O primeiro foi o corpo central, a bacia do Capibaribe, o Parque Capibaribe. O segundo momento, juntar os 2 parques norte e sul da cidade. E, por fim, essa frente marinha. Então, atualmente, a pesquisa está nessa direção. Esses pontinhos vermelhos é um sistema de parques que roda esse parque maior. Bom, e aí o que é essa cidade-parque? Ela é, por natureza, um conceito que remerge do corpo, mas ela é parque porque ela inclui. O parque, por natureza, também é um lugar de inclusão, é um lugar é uma cidade inclusiva, uma cidade por estrutura saudável, é uma cidade que a gente vê que se torna próspera. E aí é uma estrutura para a própria cidade, as cidades brasileiras. Só assim, visto como um sistema, ela é uma cidade pacífica. Esse drama que a gente vê do dia a dia. Né? Então, dentro disso, qual é a metodologia? Vamos cruzar tudo isso. Então, que metodologia é essa que emerge desse sistema todo? Essa metodologia que a gente poderia chamar em inglês ideas, mas, na verdade, é pensar o investigar de forma extremamente multidisciplinar e articulada, de forma transdisciplinar. Então, a biota da vegetação e a biota do animal, elas se cruzam e se articulam, né, nessa perspectiva. Por exemplo, que é um exemplo. O desenvolver é o projeto, como a Luciana colocou. Né? É o projeto da paisagem, é o projeto da arquitetura, é o projeto do urbanismo integrador. Não é? Ele não é coisas separadas, mas ele é visto como formas intercomunicantes. Então, veja aí, esse é a primeira, o Capibaribe, a bacia central e o primeiro projeto. Então, dentro disso tudo, é fazer o projeto. E aí, é preciso, dentro da pesquisa também, se o Brasil não tiver isso, a gente não vai conseguir envolver, mas envolver como? A gente tem que cantar. Tem que sensibilizar. E o território tem que ter o espaço dessa parte
digamos assim, esse laboratório vivo das primeiras experimentações, testadas como projeto, que possam ser incorporadas e provadas, né, com a sociedade essa transformação. E ativar, o que seria esse ativar, nesse último verbo? Ele seria esse convite à sociedade para ir para esse encantamento, mas de forma, né, onde ela é própria pesquisa também. Não é? Ela é investigação, ela é tudo isso junto. Ensino, pesquisa e extensão, tudo está junto. Não é? E aí precisa esse último, que é o sustentar. O sustentar é lançar de forma pragmática, no tempo e no espaço, fases para poder isso acontecer. E essas precisam, claro que não são coisas rígidas, mas que vão se ajustando, que tem que estar formalizada, tem que estar projetada, projeção do futuro disso aí. E aí, também outra descoberta nesse processo todo. Não adianta simplesmente ser estanque. Esse encantar tem que estar no centro de tudo. Não pode ser apenas uma ação qualquer. Né? Então, vamos lá. Então, o que é? Hoje esse projeto... Desliga isso. Hoje esse projeto, o Recife Cidade Parque, hoje, né, que não dá para explicá-lo detalhadamente aqui, mas esse conceito geral que está se materializando está se desdobrando. Né? Se desdobra em inúmeras instâncias integradoras do ensino, da pesquisa e da extensão, na promoção desses concursos, na promoção de seminários, simpósios e oficinas nacionais e internacionais, na publicação de artigos e livros da educação básica à educação da pós-graduação. Mas o que é isso, a educação básica? Isso é impossível. A gente vai ver que não, quando essas coisas todas parecem estar articuladas. Né? E aí amplia-se a dimensão que os holandeses ficam impressionados, que nos veem como diferencial dessa política pública. Ou seja, chegou a política pública. Né? Então, o que é isso? São exemplos. O primeiro seminário tratou do quê? Vamos ver mais adiante, no final disso aqui tudo, a carta. Né? O que é isso? Você tem que ser criativo. Então, gerou essa carta do futuro falando para o presente. Né? Então, o que é isso? Foi discutido isso nesse primeiro seminário. E também foi aí que despertou uma coisa curiosíssima, isso que estou falando para vocês. O ensino sendo procurado pela formação básica do professor que identificou. A gente está falando sobre o futuro, sobre o presente, sobre o passado. Numa cidade, a gente ensina o passado na escola pública. Por que a gente não pode também ensinar o futuro? Como é que a gente pode fazer isso? Lógico, o modelo é diferente. Não é aquilo simplesmente, por isso que é do básico à pós-graduação. O que é isso? Né? Então, assim, hoje o segundo seminário, como é que a gente enfrenta o drama de uma cidade que é concreta, que existe, que está ali, né? A questão da habitação de interesse social. Como é que ela é cidade-parque dentro disso? Parque, esse emerge das bacias. O que é isso dentro disso? Então, uma discussão profunda que tem que ser feita, envolver esses vários atores nesse encontro de saídas, sem encontrar modelos, mas encontrar possibilidades de fazer essa reinvenção. Né? E aí a disciplina está aí, já aconteceu, e o curioso é que está sendo clamado, né, transformar no sistema regular. Ou seja, o que era um experimento, hoje já é uma ação em cima de 12 escolas de tempo integral. Né? Bom, e aí aparece também, de forma, uma rádio pública querendo divulgar isso. Né? E já estamos no terceiro programa dessa rádio pública, e nesse terceiro, o primeiro e o segundo programa foi pegar os pesquisadores e botá-lo como ouvintes desse processo, né? E o segundo, o primeiro, o segundo, e o terceiro foi pegar o público que estava nesses movimentos da sociedade, mas não de forma tão clara, e dizer, olha, o que é que você vê sobre esse conceito dessa cidade inclusiva, não é? Saudável, próspera? O que é que você vê disso? O que é que você está fazendo? Está encaixado nisso? E aí começam esses depoimentos, é cineasta, é a arte, de várias ações dentro da próprio território da cidade. E a gente, disso, né, esse provocador inicial de tudo isso, né, foi feito, como Mila vai mostrar mais adiante, nesses 10 anos de cooperação internacional, mas assim, que começou com essa visão necessária da cidade com uma escala maior, depois voltou a outra ação, que foi o Exchanges numa escala do território original, da Recife original, que tem um primeiro plano urbanístico renascentista, holandês do continente. Então, lança tudo isso.
até enfrentar a questão da água, que é uma das cidades que pode desaparecer, não é? Apesar de vetada por português, Olinda era a capital, ela pode desaparecer por causa do não compreensão que ela é uma cidade anfíbia, uma cidade nas águas. E aí, como enfrentar isso? Não se faz isso sem não ser com projeto. Não se pode soltar no discurso. E em 2024, a surpresa nossa foi que os holandeses nos chamando, né, e para conversarmos sobre isso lá, na cidade de Haia. Mas por que fazer isso? Né? Quando ele diz, mas vocês têm fresh ideas. Bom, e aí, essa é uma imagem, né, desse workshop em Haia, né, com os Países Baixos, né, nessa busca de lançar essas fresh ideas. E aí é uma palestra como uma síntese dessa, né, mais detalhada, é claro, mas dentro dessas bases daqui, né, mostrando que o encantamento é fundamental. Se não encantar, a gente não vai transformar essa sociedade. Né? E, enfim, esse livro aí está mostrando como livro de pesquisas acadêmicas transformam em livro, e no final disso tem 2 livros que é uma linguagem que a gente chama Saint-Exupéry, é a linguagem ilustrada, onde o conceito da cidade-parque, o conceito dessa visão holística da cidade como árvore d'água é traduzida para todos os públicos, não é só o infantil, mas todos os públicos. Enfim, travessias que são concursos, né, que vão acontecer, não pode ser uma ponte qualquer. Que ponte é essa da natureza, dessa natureza específica daquele lugar? E vamos ver que com todos os embates, hoje está se elastecendo para a política estadual, com esse plano de ação e modelo de governança que incorpora essa coisa. E, né, numa escala já nacional, essa busca de sínteses do Brasil para o mundo. Espaços, né, de convivência que promovam a igualdade social. E aí a gente vai ver que nessa uma tomada, que é preciso, né, que cuidar foi do feita meio ambiente. Na época, né, tudo isso no aí mês vai passado, o som. Eu já fiz alguma besteira. Não. Gente, eu sou péssimo em tecnologia. Bom, tá bom. Opa. Pronto. Então, assim... Espaços de convivência que promovam a igualdade social e desenvolvam na população a consciência de que é preciso cuidar do meio ambiente. Tudo isso aí vai construindo o conceito de habitabilidade. Um conceito que a cidade é um imenso habitat. Essa cidade que precisa reduzir as desigualdades sociais, precisa ter mais qualidade, né, de saudável, ambiental, e precisa também promover uma economia. Bom, e aí ganha-se o prêmio das melhores práticas, porque os holandeses fazem isso em muitos lugares, mas no Brasil ele gerou política pública. Então isso não é um país qualquer, esse país que nós estamos aqui, né? Então é isso, a linha do tempo com foco no que aconteceu, né, em 2011, 2010, e vai construindo até o ano de 2037, que é a hora de lançar todas essas, de deixar a cidade, como diz as Nações Unidas, nos trilhos, mas com a visão de futuro na perspectiva do século, sobre a dimensão ambiental. Aí é muito rápido, mostrando o que foi feito durante esse processo, né? Desde 92, por aí vai, esse lançamento da árvore d'água que está aí, enfim, participação em campos diversos, não é? E articulações, enfim, inúmeras articulações, construindo os documentos, construindo os projetos, discutindo isso, criando documentos de diversa natureza, se articulando com esses diversos movimentos da cidade, né? E internacional, estadual, nacional, internacional, nessa perspectiva que 2024, como é que estamos? Estão construindo tudo isso, 2025 está aí, ó, daqui a uma semana, vamos ter, nesse mês, uma disciplina que vai ancorar o RxN 2025. Né? Isso que é o trabalho pré-COP 30. E nisso, o plano de qualidade da paisagem se imagina, isso está costurado, né? Em 2026, a rede de cidade. Fiz outra besteira. Pronto. Então, assim, faz uma rede em torno das bacias, como, né, foi pensado em torno das bacias, essa articulação, né, de redefinindo essa rede de cidade-parques. Né.
E, por fim, a cidade, que é metrópole, que não se cabe dentro do território dela, né, do município, mas ela é um conjunto de outras cidades também, articuladas. Então, vendo que um projeto de cidade que está no centro está ligado a um projeto de Estado, está ligado a um projeto de país, está ligado a um projeto de planeta do mundo, né? É o que Mila vai colocar muito bem. Então, uma das articulações com as Nações Unidas é que ele coloca, em uma geração é possível transformar o futuro. Então, por que não fazê-lo? E como fazê-lo? Acho que a fala de Roberto só reforça a potência das ideias de transformar o futuro que todos nós precisamos. Bem, eu sou Mila Avelar Montezuma, arquiteta e urbanista, onde minha casa primeira foi a FPE. Hoje trabalho, ensino, pesquiso na Technology University of Delft, na Holanda, na Unesco e HE Delft, e sou afiliada à Rede Clima do MCTI. Bom, dito isso, talvez a gente possa dar continuidade à nossa discussão e tentar pensar no como chegar ou como reinventar esse futuro de uma emergência climática em uma geração, a nossa. Então, talvez esse seja o nosso desafio, que é como projetar para, com e pelos extremos. E essa pergunta que Roberto e Luciana nos lançam, que é o como, quais são os métodos, quais são essas bases de como adaptarmos à crise ecológica, climática, ambiental, social em uma geração. E qual é o papel do projeto? O projeto de futuro e o futuro do projeto em si. Ensino, pesquisa e extensão nesse sentido tem sim um papel político. Mas primeiro a gente precisa entender que é um ambiente em constante mudança há 4,5 bilhões de anos. E essa é uma grande matriz de projeto. É um projetista de 4,5 bilhões de anos. E se chega num momento onde tudo agora é sobre mudança. E se migra de mitigação climática para uma lógica de adaptação, onde a água é central. Em torno de 70% de todos os projetos de adaptação climática é vinculado a águas. Isso diz muito enquanto o futuro da nossa disciplina projetual. Trazendo para o aqui e o agora, para o tempo e lugar, mais de 10 milhões de brasileiros vivem em área de risco a extremos climáticos. Então, a pergunta é, como é que a gente minimiza esses riscos desses extremos e, ao mesmo tempo, maximiza os potenciais benefícios, as oportunidades? Paula Viganò, uma grande urbanista, talvez uma das maiores do nosso século, diz que, bem, esse projeto da transição é algo que nós ainda não somos capazes de fazer, legislar e ter ação política. Então, para isso, protótipos, criar laboratórios vivos é essencial para que nós possamos avançar juntos. E nessa perspectiva, nós precisamos, sim, tomar liderança e começar a projetar para os extremos. E dentro dessa prática profissional, eu gostaria de refletir sobre 4 de alguns dos países que pude refletir, trabalhar, pesquisar: Brasil, Holanda, China e Bangladesh. Comecemos com o nosso. E nesses 10 anos de parceria entre Brasil e Holanda, como Roberto detalhou, no Recife, isso gerou projetos estratégicos, políticas públicas e, ao mesmo tempo, retomou uma visão de futuro em prol dos 500 anos. Então, a Holanda perguntou, ora, por que não replicar isso na nossa capital política? Outra cidade ameaçada ao aumento do nível do mar, Haia, que está prestes a fazer 800 anos. Como é que nós podemos pensar juntos esse futuro? Então, vou voltar um pouco para o Recife, uma vez que já temos uma série de ações articuladas. Essa é a situação hoje, 2025. Recife, uma cidade 100% urbanizada, 16º hotspot climático, e com algumas projeções futuras. Por exemplo, se o aumento do nível do mar sobe 1 metro, essa pode ser a visualização final. Que, ora, é muito parecida com o que os holandeses encontraram no século XVII. O que significa que a paisagem, sim, tem um DNA. Essa força do DNA. E essa é a cidade que afunda. E essas perspectivas nos ajudam a comunicar para uma sociedade onde todos conseguem entender e fazer parte do movimento. Mas não é só levantar essa urgência. Não, é quase que democrático. Ricos e pobres estão dentro disso, enfim. E como essas ideias holísticas conseguem criar uma lógica de território
onde água e continente são território em si. Como é que se pensa isso de forma integrada? Sistemas tão complexos. Então, essa ideia holística gera políticas públicas a nível de cidade, de estado, de outros estados, assim como a Amazônia, Belém, que vai sediar a COP, mas também de país. Esse relatório foi lançado ontem, relatório Cidades Verdes e Azuis Resilientes, pela MCTI, MMA e MCID, que busca repensar as bases desse nosso país e ser um documento formal para a negociação da COP e também ajudar na plataforma de adaptação climática da BRICS. Então, como é que uma cidade tão vulnerável, a mais vulnerável do país, 16ª do planeta, consegue iluminar o futuro de um país inteiro e, quem sabe, ajudar numa lógica conjunta de planeta? E essa é uma das boas práticas, de fato. Isso chega do outro lado do oceano, um dos maiores grupos de pesquisa da TU Delft, que é o Redesign in Deltas, enfim. E como é que a gente consegue repensar esse futuro de forma conjunta? E aí chegamos em Haia, essa capital política holandesa, na maior cidade da costa da Holanda, do Mar do Norte, também ameaçada a desaparecer devido ao aumento do nível do mar. Mas, assim como o Recife, o que é muito curioso é que a paisagem também tem um DNA. O passado tem muito a nos ensinar. Isso se torna um arquipélago. Ora, então qual é o desafio, nesse caso? Como adaptar o aumento do nível do mar pode ser um sinônimo de oportunidade para podermos repensar e co-criar uma visão de futuro de longo prazo e ações de curtíssimo prazo, em Haia, em Recife, dentre outros. E para isso é preciso repensar a lógica de país inteira, da escala de país, a escala do sul da Holanda, do delta, da cidade, do porto. E não é possível resolver sozinho. 40 países se juntaram a esse desafio porque é coletivo. E foram para a Holanda discutir Haia na perspectiva de poder, assim, repensar as suas próprias realidades, com base no Recife. Diversos atores fazem parte disso. Ministérios, prefeitura, ONGs, atores internacionais, estudantes do Brasil e do mundo. E para isso não se pode projetar apenas para humanos, sim para essa extensão. Quais são essas outras diversas espécies que habitam o território e como o território em si é um patrimônio. E é isso que o passado nos ensina, que as nossas tradições ensinam. E essa lógica precisa colaborar, o projeto precisa ser o centro, essa disciplina matriz que integra todas as outras. E juntar tomadores de decisão, biólogos, engenheiros, arquitetos, artistas, ministérios, prefeituras, academias, comunidade local, pescadores. E, com isso, difundir em diversos espaços. Essa é a lógica que a gente consegue entender do Recife. Difundir nas academias, nos museus, enquanto lugares de educação, escolas públicas, etc. Levar as pessoas ao território, nesse caso às águas. Como é que a gente entende esse sistema complexo uma vez estando nele? E como esses debates podem ser mais democráticos e levantar hipóteses. No caso de Haia, hipóteses de proteção, como, por exemplo, no caso, como se proteger o aumento do nível do mar e como forças naturais podem ajudar nesse projeto. Como, por exemplo, a ampliação das marés a partir dos existentes rios de areia, como nós chamamos, como ele pode ser formado naturalmente pela força dos ventos, pelas forças naturais das intempéries e com mínima intervenção humana. É o conceito de morfogênese. E como esse território é pensado por completo, enquanto corte. Se pensa o ciclo inteiro da água, em suas diferentes escalas, do território ao oceano. E como essa paisagem é funcional e trabalha e opera em diferentes layers. E quais são as visualizações que nós podemos criar em função disso? Como é que se adapta no espaço e no tempo? Cresce naturalmente enquanto sistema. Com bordas, como sistemas de articulações verdes e azuis, como esponja para absorver essas águas quando necessário. E como é que as relações de portuárias, por exemplo, se redefinem entre terra e mar enquanto um contínuo. E essas são as provocações que são lançadas.
dentro dessa perspectiva de proteção. Adaptação, como nós podemos usar esses eventos extremos para repensar antifrágeis, regenerativos e sociedades culturalmente ricas. E como essas visualizações podem nos ajudar a criar essa sequência de uma série de sistemas. Repensar essa frente d'água, repensar soluções a nível humano, na escala tátil. Como é que a gente integra todas essas escalas e qual o papel do projeto nisso? As escalas do porto, como é que ele pode se transformar no tempo e no espaço, nessa visão futura de 50, 100 anos. E esse conjunto de projetos foi entendido pela prefeitura, pelos ministérios, pelos colegas internacionais, pelos estudantes, como uma forma de ativismo, de ser ativo. E esse texto, digamos assim, é a base de um planejamento de longo prazo. Ele nos posiciona 100 anos na frente para a cidade de Haia, onde o projeto é o centro, no ano de 2125, em primeira pessoa. E é um manifesto político espacial que transborda a academia, que vai para diversos espaços e se transforma em política pública. Isso aqui é dentro da prefeitura. De agora em diante, em menos de um ano, a prefeitura entendeu que o projeto, de fato, é a forma que nós devemos lidar com esses desafios e se torna a abordagem principal para lidar com o aumento do nível do mar. Participa de diversos espaços com nossos colegas e a negociação fundamental da COP30, que se aproxima, enquanto ponto inicial para continuarmos discutindo esse futuro. Diversas publicações existiram nesse sentido, para disseminar em diversos meios acadêmicos, etc. E o Recife se coloca como a capa, como um convite de ser uma matriz do desenvolvimento sustentável para o planeta. Afinal, esse jornal é assinado pela Chair da Unesco em Águas, Portos e Desenvolvimento Sustentável. E também deixa uma open invitation para aqueles que querem aprender com as práticas brasileiras, para que depois da COP nós possamos discutir essas melhores práticas internacionalmente, para assim virar uma referência. Fez parte de uma série de iniciativas de como repensar esses futuros urbanos sustentáveis, como mapeá-los onde estão no mundo, essas transformações de rios, e a Carta do Recife é pano de fundo de todas essas discussões. Fez parte de uma série de discussões de metodologias híbridas, dentro de tríades como Leiden, Delft, Erasmus, das universidades, enfim, da Holanda. Como nós podemos aprender com essas e outras metodologias e criar híbridos a partir disso. Criou novos projetos. Essa experiência foi tão positiva que outras cidades portuárias do Delta holandês disseram, vamos reproduzir aqui. Menos de um ano. E essas cidades portuárias, pequenas cidades portuárias, são lugares perfeitos para que a gente possa prototipar esses cenários numa escala de 1 para 1. Testar, aprender, errar. E como essa prática, no caso da Holanda, aponta para o Delta Program, que é um plano nacional para 2100, como uma série de ações de curto prazo são feitas em função disso, e como essa prática, essas boas práticas se escalonam para um Delta holandês inteiro. Workshops continuam acontecendo, espaços de discussão fora das universidades, a ponto de ser uma discussão da nossa profissão, por exemplo, durante o Rotterdam Architectural Month, ou até mesmo do Delta Metropole, pensando nas metrópoles de deltas holandês, mas também do mundo. Influencia projetos da União Europeia, como TETDA para patrimônio costeiro e subaquático, e em breve, escalas de multirrisco na TU Delft, com Veneza. E assim, vamos para o sul global, voltamos para uma outra experiência, de uma outra realidade totalmente diferente, que é Bangladesh. Onde sempre que boa parte do país, quando afunda, 1/4 vai para debaixo d'água. Extremamente vulnerável a extremos, é um país que é feito nas águas, o mais populoso do planeta. E nesse país em específico, a estratégia é pensar a adaptação climática como curto prazo. Criar pilotos e escalonar rápido em questão de 6 meses. Porque nesse não temos tempo.
E essa é a lógica de Bangladesh nessa adaptação local. A urgência dessa implementação rápida de soluções baseadas na natureza a partir do design. E esse é o projeto Urban Demonstrators, que pensa na pequena escala, com pequenos grants, com pequenas, enfim, com uma relação financeira baixíssima para poder implementar, mas a ponto de conseguir criar soluções baseadas na natureza em pequena escala, rápido, em diferentes cidades. Começa com 2 cidades, Purushavas, como eles chamam, se expande para as próximas 10 nos próximos anos, para as próximas 100, entre 2026 e 2027, visando o Bangladesh Delta Plan em 2100, ou seja, um plano do Delta inteiro, onde todas as 329 Purushavas ou cidades se reinventam articuladamente. E existem 2 processos fundamentais de escalonamento. O vertical, que é como uma cidade aprende com a outra, expande essas raízes, e o outro é horizontal, que é dentro da própria cidade, como que já acontece no Recife. E comecemos pelas 2 iniciais, com Hausan e Keshapur. A realidade de Bangladesh de, enfim, extrema poluição, rios mortos, como chamam, alagamentos, crises, espaços como grandes populações cegas, por exemplo, o que reinventa a própria matriz da nossa profissão, e como esse processo precisa e é colaborativo entre as diversas partes, diversas religiões que usualmente, hoje, enquanto nós falamos, estão em conflito interno, em guerra civil. Mas digamos que o projeto que foi elaborado, felizmente, existiu, a comunidade percebeu que era parte e protegeu, o que é fantástico. Não aconteceu em nenhum projeto no país. Espaços de discussão dentro da prefeitura, espaços privados, escolas, orfanatos, população local, diferentes bases, isso tudo para criar um diagnóstico e treinar essas populações para além dos nossos cursos. Como é que a arquitetura se expande para um uso comunitário? E o projeto sempre guiando essas transformações territoriais em um país onde monsoon é uma grande chave climática. Ou como a paisagem responde a essas diferentes, digamos, esses diferentes inputs, seja num período de seca ou de cheias, adaptando, enfim, a toda a população cega, etc., dessa região. E como essa paisagem se transforma no espaço e no tempo, como nós podemos só criar algumas visualizações para entender como é que o projeto pode tomar frente, como é que nós podemos usar tecnologias flutuantes, por exemplo, com materiais locais construídos com a comunidade e como implementar conjuntamente. Onde, novamente, prefeituras, universidades, crianças até, todos viram parte dessa discussão. E todos se engajam, por exemplo, nesse caso, para limpar, que é algo tão básico, um rio que era considerado rio morto, que era protegido por uma comunidade hinduísta, na margem. E com pequenas intervenções, na questão de 6 meses, esse rio que antes era morto, está vivo. Com animais, com fluxo d'água, a comunidade o protege, e mesmo agora, sem governo em Bangladesh, sem governo nacional, não sei se vocês acompanham essa geopolítica, todo o país sendo destruído, mas esse espaço, a própria população local de Keshapur disse, aqui não. Nós construímos isso. Esse é nosso. A prefeitura foi abaixo. Mas esse espaço continuou. E essa é a força tanto do projeto quanto dos processos projetuais. E como nós precisamos escalonar essas boas práticas para os próximos 2, 10, 100, 200. E o projeto já está acontecendo, nós chamamos todos para a mesa. Todos esses diferentes representantes de uma sociedade tão complexa. E como nós desenhamos juntos. Desenhamos esse futuro coletivo. Como arquiteturas flutuantes podem nos ajudar dentro da perspectiva, por exemplo, de, nós chamamos aglomerados urbanos de baixa renda, etc. E esse processo já está acontecendo como plantar essa semente, com diferentes escalas,
começando da escala local à escala de país, do Bangladesh Delta Plan, de 2100. E o que nos leva à última experiência, a China, se posso, com o projeto chamado Europa e China Resurrection, ressurreição. É um acrônimo, para se repensar as diferentes escalas de resiliência, tanto na escala urbana quanto de bacias hidrográficas inteiras, para eventos extremos. Enquanto nós falamos, as maiores secas estão acontecendo na Europa, a China, boa parte de Pequim, está embaixo d'água. É um evento que acontece de forma acelerada nos últimos anos, e o que nos faz entender que os desafios desses eventos climáticos extremos são, sim, um sinônimo de oportunidade, de reduzir esses danos e maximizar os benefícios, que precisa ser pensado em todas as escalas. Dentro de híbridos de metodologias esponja, com esse 70% da carga d'água anual absorvida, mas, ao mesmo tempo, 80% de todas as áreas atingindo essa meta para 2030, e como nós podemos pensar essa adaptação para os eventos do dia a dia, como que nós estamos aqui hoje, eventos climáticos, quando não tem uma chuva, por exemplo, eventos quando a infraestrutura começa a falhar, e eventos quando entra um extremo, quando entra uma coluna d'água de 1 metro, 2, 3. E, para isso, nós precisamos ter princípios projetuais. A China entende que... Colega. E, bom, o que eles entendem é que também não dá para fazer isso sozinho. Por isso que ele jogou a bola para o Brasil, como uma forma de lançar uma possível cooperação nessa linha. Nós precisamos aprender juntos e ser humildes para aprender, mas também para ensinar. E como combinar essas capacidades de resiliência, princípios de design e uma metodologia que está sendo construída a partir disso. Tanto metodologias europeias quanto chinesas, e posso dizer também aprendendo conosco. Se chama 3 pontos, 3PSPA, 3 pontos, política esponja, que repensa o território inteiro. O primeiro passo é o diagnóstico complexo do território. O segundo é criar uma visão de 100 anos à frente. O terceiro, intervenções de curto prazo. Como é que nós podemos chegar a essa visão e onde podemos começar? Onde é que estão esses frutos que estão próximos? Onde é que nós podemos seguir? O quarto são as estratégias. Como ligar o longo prazo com o curto prazo. E, em seguida, aprovar um plano. Um plano de cidade, estado, país. Isso está sendo desenvolvido como essa lógica de laboratórios vivos, tanto na China quanto na Holanda, já pensando em construir, de prototipar numa escala 1:1. Quem participa são diversos colaboradores. Então, gostaria de de refletir sobre esses pontos com vocês. O primeiro, obviamente, nós precisamos de muitos dados, precisamos acessar a população, entrevistas, criar toda uma base complexa de diagnóstico, criar modelos climáticos em escala local, como é que isso se reverbera em diferentes escalas da cidade, afinal, a água não respeita barreiras, como é que esses pilotos esponjas se relacionam com áreas de eventos extremos, como essas visitas técnicas podem nos ajudar a acessá-los, como é que a gente cria uma visão de futuro, esse é o segundo ponto, e essa visão precisa considerar os eventos que já aconteceram, os que estão por vir, não só eventos como espécies que estão por se mover, novas dinâmicas sociais, etc. E como o território responde como um buffer, como uma rede articulada de soluções. E essas estratégias precisam se articular nessas diferentes escalas de bloco, na escala de rua, nesse caso de Zhengzhou, como se pensa essas relações numa escala integrada e como ela opera também durante um evento extremo. Quais são as características, como é que a gente transforma conflitos espaciais em sinergias de projeto. E isso em diferentes áreas da cidade, usando, por exemplo, diques antigos de diferentes dinastias e reinventando esses espaços, o patrimônio que lá existe. E como esses lugares também, o patrimônio se torna um asset dessa mudança climática extrema.
diferentes, enfim, blocos que se transformam no tempo e no espaço a partir dessa visão, como se adapta dentro de diferentes momentos no dia a dia, mas também durante o evento extremo. Isso evolui para uma escala de vizinhança, de cidade e de bacia hidrográfica. Já estou finalizando. Intervenções, quais são essas intervenções rápidas que nós podemos fazer no curto prazo, a nível de governança e a nível de estrutura? Como posicionar essas intervenções no espaço e no tempo, que é o maior desafio, na verdade, do ato projetual. Isso envolve prefeituras, envolve ministérios, envolve academia, mas a academia sempre tomando liderança. E é basicamente o que nós podemos fazer nos próximos 5, 10 anos, para adaptar os eventos que já estão acontecendo agora. Como criamos essas estratégias, esses caminhos para o futuro? Está um pouco devagar? Foi. Bom, se usa uma série de métodos como backcasting, e para isso se joga a bola para frente, mas se entende a lógica reversa, o que precisamos fazer, os passos reversos para que isso aconteça, e como as autoridades tomam parte, junto com a população civil, desse processo de repensar o futuro a partir de workshops, a partir de entrevistas, a partir de debates públicos, a partir de exibições, a partir de chamar para a academia, de entender a complexidade muito maior e continuar a discutir. Não ter medo de enfrentar essa complexidade. E, enfim, criar um quinto, que é um plano, que articule os dois. E esse é o último momento em que nós temos duas possibilidades. Uma é aprender com desastre, como aconteceu com o Rio Grande do Sul, como acontece com Belém, com Recife. E a segunda é ter um senso de oportunidade. Uma oportunidade de juntar esse futuro que todos nós precisamos, social, ambiental, tecnológico, econômico, e criar essas visões. E esse talvez seja o papel do arquiteto urbanista, não apenas como um master do espaço, mas como mediador de todas essas ecologias tão complexas. O Brasil tenta apontar agora para 2100, ao mesmo tempo que a China tenta apontar, Bangladesh, Holanda. Então, qual é o nosso papel dentro dessa ecologia complexa? E o que me leva, talvez, a essas considerações finais iniciais, que é crucial ir para além dessa relação Brasil e Holanda. Criar redes complexas de troca de conhecimento, abraçar essa complexidade e, fundamentalmente, pensar radical e agir pragmaticamente. E essa é a força das ideias. Ideias que possam iluminar esse futuro que todos nós precisamos. Muito obrigada. Bom, as imagens passavam rápido. Eu não sei se vocês conseguiram sacar tudo, porque tem muita coisa aqui, porque tem muito trabalho aqui. Mas eu acho que o ponto fundamental é que o nosso exercício, primeiro, de coletar esses dados, organizar eles e produzir cenários, ajuda muito a que não só a população entenda, mas principalmente os governantes entendam. Mas vocês viram que tem um pivô entre uma coisa e outra que é bem importante, que é justamente delinear os valores. O que a gente quer e por que a gente quer desse modo. Aqui tem uma clara opção, primeiro de tudo, de conseguir compreender que a natureza não é uma oposição, mas é uma informação importante e relevante. E com ela nós vamos juntos. Não dá para separar. Então, a expectativa, no fim da fala, fala sobre troca. Nós, professores, e nós, alunos, sempre alunos, não podemos deixar de trocar. E mais do que tudo, de criar condições de troca. Vocês entendem? O que a gente está fazendo aqui hoje é criar uma condição de troca. Não é? E o que eu acho bacana dos exemplos que foram trazidos é que não é só a Holanda. Os exemplos trazidos são exemplos próximos de nós. É Bangladesh, não é? E a ideia é que vocês possam levar dessa mesa a ideia de que nós vamos ou temos que nos conectar. Vamos tratar de criar cada vez mais pontes para fazer isso. Muito obrigada a vocês dois, muito agradecida. Obrigada ao público. Tchau, tchau.